Agora sim começou a aventura. O herói não está mais no seu mundinho comum, não está mais no seu mundo normal, cujas regras ele conhece, cujos problemas ele conhece e que foi abalado ali. Agora algo de novo surgiu, né? Então não adianta ele ficar no mundo normal, que só lá com o que ele conhece de lá ele não vai resolver o problema. Então ele teve que se deslocar desse mundo. Ele vai conhecer uma situação nova. Então, a partir daí, ele vai ser testado várias vezes, ele vai fazer novos aliados e vai conhecer outros inimigos, que ele também desconhece até o momento. Então, vou ler aqui mais esse trecho do livro do Vogler. Agora o herói já entrou de cabeça no misterioso e empolgante mundo especial, que o Joseph Campbell chamou de uma paisagem onírica povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual se deve sobreviver a uma sucessão de provas. É uma experiência nova e às vezes assustadora para o herói. Não importa por quantas escolas ele já tenha passado, pois nesse mundo novo ele volta a ser calouro. Tudo é novo para o herói, ele vai ter que aprender tudo de novo. O que ele conhece só, mesmo com os ensinamentos do seu mentor, não serão suficientes. Se ele não aprender coisas novas nessa jornada, ele não será capaz de levar para o mundo comum o conhecimento necessário para restaurar a paz que foi abalada. Então vamos lá, mais umas considerações aqui sobre esse novo e importantíssimo estágio da aventura. Sim, importantíssimo. Por exemplo, Blake Snyder, que escreveu Save the Cat, diz que é dessa fase que na estrutura do Blake Snyder tem outro nome, né, chama Fun and Games, mas que no fundo é a mesma fase. É dessa fase que saem as imagens que vão povoar o trailer do filme, que são aquelas imagens de aventura, de emoção, imagens que vendem, né? Imagens em que você vê realmente o herói sendo desafiado. Então vamos a algumas considerações que é bom que fiquem aí marcadas para você. Ao embarcar na aventura, o herói adentra um mundo novo. Não vá criar um mundo que é cópia ou muito semelhante ao mundo do qual ele saiu, senão qual é a graça? Esse mundo tem que trazer novos personagens e novos desafios. O herói conhece novos personagens, como eu acabei de dizer. O herói passa por testes e provas, obstáculos e conflitos. Não adianta botar uma pedra só no caminho. Não adianta botar uma montanha, enfim. Não adianta botar obstáculos apenas físicos ou da natureza. É preciso que esses obstáculos façam também com que o herói tire lições para ele mesmo, para que ele lide com as suas falhas e para que ele o quê? Cresça e evolua. É a tal da curva de aprendizado do herói. Por isso é importante que você pense como essas provas e testes, né, testam o herói e mostram que apesar de algumas vitórias, ele ainda não mudou de verdade. Isso é importante que fique claro. O herói teve um treinamento ali com o seu mentor, mas não quer dizer que ele passou já pela grande transformação para evoluir e se tornar um cara melhor. E se tornar esse cara ou essa mulher que vai restaurar o que foi abalado ali no mundo dele, antes de partir para a aventura. Então esses testes também provam, também servem para demonstrar que o herói ainda está a caminho da mudança, mas que mudanças precisam ser feitas, que ele precisa ainda ser transformado. Ele ainda vai para lá, ainda aparece nessa fase com vícios antigos. E esses vícios antigos ainda lhe causarão alguns problemas. O herói faz aliados, né? Provas, aliados e inimigos. E o herói, obviamente, vai desafiar a ordem desse mundo novo e, portanto, vai ficar diante de novos inimigos que vão desafiá-lo ou que vão se colocar entre ele e o seu objetivo. Bom, chegamos na 7ª fase aqui da jornada do herói, que é a aproximação da caverna secreta. E sobre o que se trata essa etapa da jornada? Bom, o herói passou ali pelo limiar, mapeou esse mundo novo, passou por alguns testes, mas aqui, pela primeira vez, ele está diante de um grande teste, do maior teste que ele passou até esse momento. Ele vai estar diante do seu maior medo ou do seu maior inimigo. Seja como for,
do seu maior desafio até então, durante toda essa jornada. E aí é o momento dele parar, porque ele sabe que vai enfrentar o seu maior inimigo, o seu maior medo, o seu maior desafio, e ele precisa se preparar para isso. Ele precisa criar uma estratégia, ele precisa agrupar os seus aliados. É uma fase de estudo antes da grande aventura, antes da grande provação. Vou ler para você mais uma vez um trecho do livro do Vogler. Os heróis, após terem se adaptado ao mundo especial, agora prosseguem para buscar o seu âmago. Passam para uma região entre a fronteira e o centro da jornada do herói. No caminho encontram outra zona misteriosa, com guardiões do limiar, ordens do dia e provas próprias. Ou seja, é como se ele fosse passar por um novo portal agora. E vai ser testado novamente. Só que, o sarrafo está mais alto. Agora a conversa é mais difícil. Agora o desafio realmente é muito mais amedrontador. E as regras são outras. Essa é a fase da aproximação da caverna secreta, onde logo encontrarão a surpresa e o terror supremos. É hora de fazer as preparações finais para a provação principal da aventura. Neste ponto, os heróis são como montanhistas que ergueram um acampamento de base por meio dos esforços das provas e estão prestes a fazer a investida final ao pico mais alto. É como se ele estivesse numa escalada e agora ele faz aquele acampamento para então subir até o pico da montanha, ao lugar mais alto e desafiador que ele enfrentou até agora. Algumas coisas para você ficar atento, caso você vá escrever a sua história em cima aqui da jornada do herói. É bom frisar que nem toda história se encaixa nessa jornada, tá bom? É preciso fazer uma análise aí se a tua história por acaso tem esses elementos, ou pode ter esses elementos. Mas vamos seguir. É a hora de criar estratégias para enfrentar o seu maior inimigo. Assim como junto ao mentor ele criou estratégias para atravessar o limiar e entrar no segundo ato, aqui, antes dele chegar nessa fase seguinte aí, que é a aprovação, que é o meio da tua história, ele também vai precisar aí reunir a sua equipe e criar uma estratégia, um plano de ação. Agora pense, como o seu herói se prepara para essa batalha? O que é que vai ocorrer no meio da sua história? Lembrando, a aprovação, essa batalha é no meio da tua história, que é aquele ponto crucial em qualquer história. O seu herói parte impulsivamente para a batalha? Sem estar preparado de fato? É possível. Ele pode ser um cara impulsivo, inclusive precisa aprender com isso, a controlar a sua impulsividade, a se planejar mais. Ou o seu herói hesita e acaba sendo forçado a agir. Também é outra possibilidade, ele fica com medo, ele tenta recuar, mas de repente algo acontece que o obriga a seguir adiante. Ou ainda, o seu herói é pego de surpresa, com uma reversão de expectativa, ou seja, antes dele ter tempo de se preparar, é a aprovação, é a fase seguinte que vem até ele, é o inimigo que o surpreende e aí ele tem que reagir, e aí ele tem que lutar, estando pouco preparado para isso. São possibilidades que você tem para armar aí a tua fase da aproximação da caverna secreta. Bom, agora a gente chegou no meio da história, A aprovação, apesar de ser a 8ª etapa, é o meio da história nessa estrutura aí da jornada do herói. Então vamos lá. A aprovação, já falei aqui da aprovação, É esse grande desafio. O herói até então não enfrentou o seu maior inimigo, não esteve diante ainda do maior antagonista, ou não enfrentou o seu maior medo, ou essa falha que ele precisa superar na sua personalidade para se transformar e conseguir então mudar também o seu mundo que foi abalado ali no chamado Aventura do Primeiro Ato. Vamos ler aqui mais um trechinho do livro do Vogler. Agora o herói está na câmara mais profunda da caverna secreta, encarando o maior desafio e um oponente mais terrível ainda. Esse é o verdadeiro âmago da questão, que Joseph Campbell chamou de provação. É a fonte da forma heróica e a chave para o seu poder mágico. Ou seja, é aqui que o herói vai provar que é herói.
É aqui que ele vai mostrar as suas maiores qualidades, a sua coragem, as suas habilidades e também os seus medos, porque ele vai precisar superá-los para sair da aprovação vivo. Mais algumas considerações aqui sobre a aprovação. Esse medo que o herói vai enfrentar é o seu maior medo. A aprovação tem que ser de fato uma aprovação. Em alguns filmes, personagens morrem, o herói experimenta o luto, ou vai encontrar o cara que matou a sua mãe, matou a sua família, enfim. É de fato um momento tenso, um dos momentos mais tensos da história. Esse evento geralmente acontece no meio da sua história, eu já repeti isso algumas vezes. É um ponto central que definirá uma mudança na direção da ação. Toda ação, ela confluiu para esse momento. A partir da aprovação, a direção será outra, e isso precisa ficar claro para o público. Enfim, o herói poderá obter uma vitória que o fará pensar que o pior já passou. Veja bem, é a metade do teu filme. O herói não venceu de fato ainda. Ele aqui ainda tem vícios que ele tinha lá no primeiro ato. Ele não passou pela sua maior transformação. Então o que acontece aqui? Ele vai vencer ainda usando métodos antigos, que já se mostrarão não mais suficientes para que ele prossiga. Ele vai usar ferramentas que logo se mostrarão inúteis. Então ele vai precisar o quê? Mudar de atitude. Aqui ele ainda não mudou de atitude. Ele aprendeu algumas coisas importantes, mas as suas falhas principais se mantiveram ainda. É bom que fique claro isso. O herói não passou ainda pela sua grande transformação. Bom, a fase da recompensa, a 9ª fase da jornada do herói. Pombas, o herói se preparou ou foi surpreendido, mas esteve ali diante do seu grande inimigo, do seu grande medo e venceu e triunfou. Agora é hora de comemorar. Mas nessa comemoração, algumas coisas podem acontecer que podem definir aí o futuro do herói. Ele pode ficar arrogante, ele pode ficar descuidado, ele pode achar que o jogo está ganho, ele pode pensar que o inimigo foi derrotado para sempre, mas ele está enganado. E isso lhe custará caro. De agora em diante, depois desse momento aí da recompensa, o herói vai passar por alguns bons apuros antes ainda de voltar, para o seu mundo comum e tentar restaurar a paz que foi abalada lá no primeiro ato. Vou ler mais um trecho do livro. Com o fim da crise da aprovação, os heróis agora vivenciam as consequências de terem sobrevivido à morte. Com o dragão que morava na caverna secreta morto ou subjugado, eles impunham a espada da vitória e reclamam sua recompensa. O triunfo pode ser efêmero, mas por ora eles saboreiam seus prazeres. É uma vitória, eles comemoram, mas o jogo não está ganho. Você ainda tem mais metade da tua história para ser contada. E se não houverem outros eventos desafiadores, as pessoas vão morrer de tédio, vamos combinar? E vamos às considerações finais aqui da 9ª etapa da jornada do herói. Eu já disse mais ou menos tudo que eu estou listando aqui, mas é sempre bom ficar esse lembrete aqui no final, uma espécie de resumo ou questões que é bom que você pense na hora de estruturar cada uma dessas etapas. Então vamos a elas. O herói encarou a morte e sobreviveu, já falei disso, É hora de celebrar. O herói toma posse do seu tesouro, do tesouro que ele foi buscar. Pode ser um tesouro de fato, pode ser esse elixir aí da cura, que vai restaurar o seu mundo abalado no primeiro ato. Pode ser um conhecimento novo, que ele vai poder levar para resgatar a harmonia que foi abalada do seu mundo comum. Enfim, existe uma recompensa de fato. Seja ela um conhecimento, seja ela de fato um tesouro, seja ela um elixir de cura, algum objeto mágico, seja como for, existe essa recompensa de fato. Nesse momento da celebração, é muito comum em várias histórias que o herói faça amor com a mulher amada ou a heroína com o homem amado. Essa experiência da provação, que normalmente coloca sangue nas mãos do herói,
Nessa fase da aprovação, há também uma mudança no herói. Porque normalmente nessa fase, depois de passar pela aprovação, ele tem sangue nas mãos. Esse herói, de certa maneira, está manchado. Quer dizer, ele não venceu à toa. Não foi uma vitória fácil. Então, ele, de certa forma, foi, digamos assim, manchado pelo sangue. Ele deixou de ser puro. Essa mudança, portanto, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Porque numa luta, você às vezes joga sujo. Você às vezes mostra o seu pior lado para poder ganhar o seu lado mais animal, o seu lado mais bestial. Como eu já falei, o herói poderá ficar arrogante, poderá ficar relapso, porque ele pode pensar que, olha, agora eu derrotei o inimigo, o jogo está ganho, eu agora só preciso celebrar e tudo voltará a ser como era antes. Obviamente, não é isso que vai acontecer, até porque se o herói ainda acha que o mundo comum dele vai voltar a ser o que era antes, ele está redondamente enganado. O mundo dele jamais será igual. Ele vai tentar ali restaurar, mas é um mundo já diferente. É um mundo que passou por uma experiência que modificou todo mundo. Então ele vai tentar restabelecer a harmonia, mas será um mundo diferente. Não será mais o mesmo mundo do qual ele saiu quando ele entrou no mundo especial, quando ele passou do primeiro para o segundo ato. E como eu já falei, lá na aprovação, que é o meio do filme, que depois da aprovação você tem, mesmo que sutil, uma mudança na direção da história. Porque vamos combinar, nós estamos ainda na metade do filme, na metade da sua história. Você tem mais uma metade inteira para contar. Então, se você não mudar a direção, se você não estabelecer novos desafios, se o teu herói não tiver um novo objetivo, a história tende a ficar monótona, tende a ficar chata. E isso vai fazer com que o teu espectador perca o interesse. Ele também pode achar assim, pô, a história já está ganha, para que eu vou continuar assistindo? Né? Já está tudo resolvido. Mas lógico, o herói pode pensar isso. Mas o que está acontecendo? E a gente vai ver nas outras fases. O antagonista ainda não foi totalmente derrotado. E ele vai reagrupar as suas forças para contra-atacar com mais força do que antes. E a partir disso, o herói vai sofrer derrotas muito maiores. Porque, vamos combinar, né? O herói passou para o segundo ato. Ele foi aprendendo coisas novas, né? Ao mesmo tempo que ele teve que enfrentar novos inimigos, ele fez novos aliados e ele foi ganhando confiança e, bum, no meio do filme, ele passa por essa aprovação, sai vitorioso, comemora e acha que está tudo ganho, e acha que está tudo resolvido. Mas ele ainda não passou pela sua mudança mais profunda, porque até o momento não foi preciso, porque até o momento não foi lhe exigida essa transformação profunda. Com as coisas que ele aprendeu lá com o mentor e depois passando por essas provas, ele foi, de alguma maneira, se saindo bem e nesse meio do filme, no meio da tua história, ele pensa que saiu vitorioso. Mas ainda há muita coisa para acontecer. E é o que a gente vai ver nas próximas etapas aí da jornada do herói. Até daqui a pouco. Tadá!